Então vamos fechar os olhos um pouquinho, nos preparar para esse encontro com Deus, como sempre fazemos. É um encontro muito importante nosso, toda semana, da Ordem Franciscana. É um momento que tem que ser muito bem aproveitado, né? E para nós bem aproveitar esse momento, nós temos que nos entregar inteiramente em suas mãos. Necessitar de Deus. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Necessitamos do Pai. Temos a certeza de que sozinho nós nada podemos. Mas com Ele nós podemos tudo, através da sua força, da sua graça, do seu amor por cada um de nós, né? Então vamos se fazer pequenos nesse momento, humildes, simples, busquem se esvaziar completamente. Eu gosto sempre de colocar que o esvaziar-se é não pensar nas coisas do mundo, não precisar das coisas desse mundo e colocar no lugar Deus inteiramente, né? Chegando a dizer as palavras de São Francisco: só Deus basta. Então, que o mundo que nos contamina, nos contaminou durante esses dias, durante o dia de hoje, fique lá fora. E nesse momento, unidos com Ele, busquemos fazer acontecer a sua vontade. Então convide Ele a entrar, converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Em especial, rezemos pela Fran. Peçam que Ele venha nos animar, fortalecer a nossa fé, e venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos as suas verdades, o que Ele tem a nos transmitir hoje, né, a nos ensinar através desse Santo Evangelho. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Mateus 5, do 38 até o 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém professar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros.
Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que espero que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, em silêncio, depois nós voltamos para fazer a partilha. Luizinho, Mateus 5, perdi aqui. Do 38 até o final. 38, tá certo, obrigado.
Pronto, deu para ler? Sim. Pronto, gente, deu para dar uma lidinha. Então vamos tentar partilhar, né? Colocar em comum tudo aquilo que o Espírito Santo passou para cada um de nós, né? Nessa partilha nós vamos nos enriquecendo, né? Então vai aparecendo novas luzes, vamos entendendo melhor o texto de acordo com o Espírito Santo vai colocando para cada um, né? Então é importante esse completar, né? Um completar o outro, né? Assim nós vamos sair daqui melhor, né, do que nós chegamos. Então o Evangelho de hoje ainda, né, vocês viram, é a continuação ainda do Sermão da Montanha, né? Capítulo 5 de Mateus, tá certo? É o finalzinho do capítulo 5, né? Então nós refletimos, né, todas essas semanas, desde o versículo 1 até o último versículo, 48, né? Todo a importância, né, desse capítulo 5 de Mateus, né, que a igreja aí põe para nós refletir durante essas semanas ele por completo, não é isso? Então, começa então com as bem-aventuranças, né, vocês estão lembrados, né, as bem-aventuranças, a mais importante delas é bem-aventurados os pobres em espírito, né, vocês estão lembrados? Porque é deles o reino dos céus, então Deus coloca para ele esse conhecimento de todas essas bem-aventuranças, não é isso? E para nós também, para sermos felizes, livres, não é isso? Depois ele chama a atenção dos seus discípulos, em continuação, para o testemunho, né? Para dar testemunho, estão lembrados, né? Dar testemunho, ser luz, ser sal, né, na vida das pessoas, né? Não se deve esconder esse conhecimento, ele fala, né? Nós temos que estar aí no meio do povo, dando esse testemunho, né, para todos. Depois ele vem a aprofundar, né? Ele vai falar que ele não veio abolir nada. Daí ele veio aprofundar cada um dos ensinamentos, né, dos 10 mandamentos. Ele vai a fundo, né, não fica na superfície, vai nos ensinando, né, cada um de nós, né. A exemplo do não matar, eles imaginavam que era só não tirar a vida das pessoas. Daí Jesus vai a fundo, que bonito, né. Quando você rebaixa, né, menospreza um irmão, não deixa ele crescer, né, ter vida, isso é matar, né? Então nós analisamos então que os 10 mandamentos nenhum de nós consegue seguir plenamente, não é verdade? Estão lembrados disso? Nós não conseguimos, é somente pela graça de Deus que nós somos salvos, né? E não por causa daquilo que nós fazemos, né? Nossa bondade, enfim, né? Mas devemos continuar perseverante nessa caminhada, né? Isso que ele nos ensina, não é isso? E hoje, terminando então esse capítulo 5, ele vem mais uma vez a falar sobre a lei do amor, né? Que é a principal, a maior, não existe outra, né? Onde ele cita esse dito olho por olho, dente por dente, né? Mas ele vai além e ele fala, né, no comecinho desse evangelho, né, para nós amarmos os nossos inimigos, não querer mal para o inimigo. Olha só como ele aprofunda, né? Você desejar o bem para o seu próximo, né? Nunca desejar o mal, né? Principalmente, ele diz e destaca aqui, para o inimigo seu, né? Então você não deve devolver com a mesma moeda, né? Mas sim, ele nos ensina, olha, presta atenção nessa palavra, ele nos ensina a ser um para-raio, certo? Deu para entender? Tudo que vem de mal para nós, joga para o chão, né? Enterra. Isso vem a ser também as notícias erradas que nós recebemos, né?
principalmente hoje em dia, nas fake news, na internet, né, coisas erradas, não passar para frente, enterrar, jogar no lixo. Né? E quando as pessoas vêm junto de nós com raiva, nervosa, né, e irritada, né, desejando mal para nós, enfim, tudo aquilo de mal que ele vem desejando para nós, você devolve para ele com amor, né? E aquele mal que chegou até você, enterra, seja um para-raio, né? Enterre, não deixa ir para frente, né? Então é devolver para o próximo o amor, é isso que ele nos ensina. E ele fala aqui desse evangelho, quando nós assim fazemos, nós estamos nos aproximando de Deus, aí sim que nós somos considerados filhos de Deus, porque ele faz assim conosco, né? É o que Jesus cita aqui nesse evangelho, que o ar ele dá para todos, a chuva ele dá para todos, a luz do sol ele dá para todos, não faz diferença nenhuma, né? Porque são todos filhos dele. Né? A diferença é entre nós apenas, nós que fazemos essa diferença, né? Achamos que somos isso, achamos que somos aquilo, enfim, nós que nos colocamos diferentes uns dos outros, né? Mas para Deus somos todos irmãos e iguais, né? E Ele deseja o bem para cada um de nós, e nós também devemos fazer o mesmo, desejar o bem para todos, né? Então todos aqueles que se perdem são ovelhas perdidas, que nós temos que ir, como fez Jesus, buscar resgatar, trazer essas pessoas, né, para Ele, de volta para Ele. Então tem muita coisa importante aqui nesse evangelho a ser refletida, né? Eu dei apenas um pequeno início, agora eu gostaria que cada um de vocês, né, vão completando, vão colocando aquilo que vocês acharam interessante, aquilo que mexeu com vocês, tocou o coração de cada um de vocês. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Vou começar dizendo que é muito difícil seguir esses preceitos de Jesus. Tudo o que ele explica aqui, o que ele nos ensina, é tudo ao contrário do que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina olho por olho, dente por dente. Se alguém me bate de um lado, eu tenho que bater nos dois lados dele. Não é assim que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a amar, assim como Ele nos ama, como Ele nos amou e nos ama. Portanto, esses são os preceitos daqueles que realmente é seguidor de Jesus. É aquele que realmente quer se pôr no lugar como filho de Deus. Então, tem que desapegar de todas essas coisas mundanas. Caso contrário, não terá êxito o amor só da boca para fora. O que resolve é o amor que vem de dentro do coração. Esses são exercícios do amor de Deus, do amor ao próximo. É isso que eu penso, irmão. Muito bem, Sr. Arnaldo. Ótimo. Quem quer continuar? Vou continuar, Luizinho. Isso, vai lá, Júlia. Então, para mim, né, Jesus, nesse evangelho, ele ensina a amar, né, e até rezar pelos nossos inimigos.
E o que não é nada fácil, né? Eu faço, assim, uma base por mim e eu tive uma dificuldade muito grande com o perdão, né? Vivi muito tempo. Eu acho que até hoje ainda não consegui superar plenamente. Mas porque amar e gostar e rezar para quem está perto da gente é fácil. Agora, o difícil é aquele que nos prejudicou, aquele que nos tirou a paz, né? E que trouxe, assim, uma consequência para... Eu acho que só conseguimos isso, e mesmo comigo, trabalhei muito isso, pela força do Espírito Santo, né? Dar essa liberdade, o Espírito Santo agir e pedir, né? Dar abertura e pedir, né? Eu quero perdoar, eu quero esquecer, eu quero lembrar sem sofrer, né? Porque esquecer a gente não esquece, né? Mas a gente lembra sem sofrer. E falar, né? Eu quero. Aí eu acho que se a gente ficar, ele tem que pagar, ele tem que pagar a mesma moeda, ele tem que passar pelo que eu passei, ou até o dobro, aí nem Deus pode fazer nada, né? E acho que a partir do momento que a gente supera isso, aí a gente dá um passo e é o que faz a diferença, né? Mas só através do Espírito Santo mesmo, deixando o Espírito Santo agir. É que a gente vai conseguir. É isso daí. Muito bem, tá certinho. Perfeito. Quem mais? Eu vou seguir aí a Júlia. A gente conhece bem um ditado aí que diz assim, a violência, quanto mais violência, ela gira mais violência, né? Violência sempre gera violência. E como a Júlia falou aí, às vezes é difícil, né? A gente perdoar. Então, passa pela cabeça assim, nossa, nós vimos aí que Jesus, ele não veio para modificar as leis, ele veio para organizar, para dar vida, né? Então aí você começa a pensar, nossa, ele estava lá no meio dos pecadores, foi comer na casa do Zaqueu, né? E ele diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então é uma lição para a gente também isso, né? E vimos a semana passada que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de você levar a sua oferta, vai se reconciliar. Então a gente tem que sempre dar o primeiro passo. Tem que ter alguém para dar esse primeiro passo de união, né? E não é fácil. Não é fácil, assim como a Júlia falou, eu acho que todo mundo já teve bronca meia séria com alguém. Não é fácil, não. Porque é assim, ó, se você tem uma coisa contra uma pessoa, você fica tão desconfortável, né? Você encontra com a pessoa, você está desconfortável diante da pessoa. Mas a gente tem que pensar que a pessoa também é igual a gente, ela também tem um coração, ela também pensa. Então, se eu estou sofrendo, às vezes a outra pessoa está até sofrendo. Então, a gente precisa sempre sair da gente e buscar a verdade, perdoar, né? É isso aí. A segunda parte do Evangelho que eu achei bem bonito é quando ele fala assim, ele faz nascer o sol para todos, né? Os bons e para os maus. Então é tão bom isso, porque às vezes eu também sou má. Então, assim mesmo, eu sendo má, eu ainda estou na proteção do Pai. Gostei muito aí dessa parte. Faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e a chuva cair sobre os justos, né? Eu gostei muito disso aí. E eu me lembrei de Francisco. Francisco, quando ele começou a entender o Evangelho, ele começou a fazer umas coisas que a turma achou que ele era louco.
não é isso? Que achou que ele, né, vai lá, começa a distribuir todos os tecidos da loja do pai para os pobres. Olha só cada coisa, né? Arranca a roupa na praça lá, porque o pai que exigiu que era dele. Então, mas ele entendeu a palavra, né? E o que me faz? A lição de hoje, para mim, é testemunhar a justiça do Pai. É buscar a justiça e testemunhar. É isso aí que eu entendi. Muito bem. E mais? Eu gostei muito do evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje é o evangelho da não violência, né? Como a Rose falou aí, né? As palavras que o Papa Paulo VI falava, né? Que violência gera violência, né? Então, Jesus ele vem dar esse ensinamento pra gente, né? Não entrar nessa dinâmica, né? E só traz coisa negativa, né? E como a gente vai querer dar um testemunho, né? Só com briga, o que ele fala aí também, né? Orar pelos inimigos. E quando você está ali quando você está numa roda de amigos, é muito bom, né? Muito bom você tá ali compartilhando as coisas, né? Com o inimigo uma exigência, exige mais, né, da gente. E Jesus ele veio para salvar, para dar salvação para a gente. Muitos se decepcionaram na época dele, né? Porque por estar sob o jugo do Império Romano, né? Eles odiavam, né, os romanos. Então, Jesus ele vem quebrar essa lei aí que tinha, né, de olho por olho, dente por dente. A violência ela cada vez mais ela vai aumentando, né? Quando ela é propagada, né? Então, quando se quebra esse ciclo, é uma experiência maravilhosa, né? Até mesmo, né? Às vezes a gente fica perplexo, né? Com as guerras, com os tipos de violência que tem, né? A gente tem que ver se no nosso coração não está começando no nosso coração, né? Que a gente vê tanto a parte exterior, né? A gente não se olha, né? Acaba não se olhando, né? Quantas vezes a gente por dia a gente não tem uma queda de querer o mal de outra pessoa, né? Querer pagar com a mesma moeda, né? E isso não leva a nada, né?
aumentando mais, né? E Jesus, ele é paciente, ele é misericordioso, e ele não tem... ele veio para... Você vê que ele é chamado príncipe da paz. Então, ele veio para isso, né? Eu acho que a gente não pode interpretar o pé da letra, né? Como está escrito, né? Se uma pessoa bate em você, né? Tem que saber interpretar isso, né? Você tapa no rosto, né? Então, tem um sentido, né? Tem um sentido depois quando chegar a hora do nosso irmão Mário comentar, né? Eu gostaria que ele falasse um pouco dessa parte aí da que Jesus falou, né? Muito bem. Quem mais? Queria pegar o gancho disso que o Marcelo falou, né? Desse ciclo, né, da violência. Que muitas vezes é difícil, né, interromper esse ciclo, a forma como que às vezes vão acontecendo as coisas, a forma que a gente é criado. Eu venho de uma família assim, católica, pessoas boas, pessoas de família e tudo, mas eu me lembro que cada vez que tinha uma festa, e aí vocês bebiam um pouco mais, meu pai principalmente, sabe, mudava assim da água para o vinho, se alguém falava alguma coisa que ele achava que estava torto, dali já partia para a briga. Então eu tenho sempre essa lembrança de criança, que a maior parte das festas acabava terminando com alguma confusão, sabe? E assim, era uma reunião de família, né? Onde era para imperar o amor, muitas vezes era lá do Natal, do Ano Novo, principalmente. E por causa da bebida, né? Daquilo que acabava que alterando, e acabava às vezes uma confusão, uma discussão, sabe? Uma situação muito difícil, muito triste. E eu sempre tive muito assim, para mim doía muito, era muito difícil ver aquilo acontecer, porque eu me conformava das pessoas uma bater na outra, sabe? De brigar. E aí, assim, para minha vida, eu pensava, eu não quero isso, né? Acho que, assim, quebrar esse ciclo, eu acho que é importante, mesmo que nas pequenas coisas. Na criação dos nossos filhos, primeiro que a gente, no casamento, sempre foi assim, do respeito, de não ter a briga, mas quando os meus filhos então quer dizer, os filhos já presenciavam essa paz, né? Eu não queria que eles presenciassem aquelas coisas que eu presenciava. E às vezes, quando eles iam para a escola, eu falava para eles assim, se alguém te provocar, se alguém quiser brigar com você, não revida. Vai, conversa com a professora, conversa com a diretora, conversa com a gente, mas não briga. Sabe? Eu acho que quebrar esse ciclo da violência, interromper isso, e nem que for de agora para frente, para que eles também consigam fazer isso com os filhos deles. Acho que é importante para nós quebrar alguns ciclos de violência, às vezes de falar de um para o outro, de falar mal, ou de pensar mal, de desejar mal. São coisas que se a gente não concorda, se é errado no mundo, e aquilo que Jesus nos mostra ali, né?
nessa passagem. A gente precisa interromper o ciclo, passar a fazer as coisas boas para que as coisas continuem sendo as coisas boas. Né? Mesmo com a dificuldade, muitas vezes não é fácil, porque por nós, né, a nossa natureza humana, é difícil, não é fácil não. Você muitas vezes baixa a cabeça, se alguém te ofende, se alguém faz mal para você, não é por nós que nós vamos conseguir mesmo. É sempre com a ajuda de Deus. E estando nesse caminho, né, no caminho de Deus, no caminho da igreja, no caminho da irmandade, eu acho que é aí que a gente arruma essa força para conseguir. Muito bem, perfeito. Júlia, quer comentar? Júlia, não, a Ilza? Hoje eu só vou ouvir. Tá bom. Falta o Mário agora. E a Cris? Todo mundo já falou muito bem. Falta a Cris também. Eu tô quietinha aqui, vou só ouvir. Só ouvir também? Então tá bom. A Conceição também. A Conceição também. Estou esquecendo da Conceição. Desculpa, Conceição. Quer falar já? Eu queria comentar que no finalzinho assim, do Evangelho de hoje, Jesus fala assim: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. E esse pedido dele é difícil, né? Porque a gente é muito fraco, né? Perfeito é só Deus. Mas a gente não pode desistir, né? Tem que procurar tentar, né? Vamos tentar ser melhor cada dia, procurar ser uma pessoa boa, ser mais solidário. Se a pessoa faz o mal, vamos tentar não fazer o mal também. Vamos rezar para aquela pessoa, né? Às vezes, quando a pessoa magoa a gente, faz o mal para a gente, é isso que eu tento fazer, né? É difícil, mas Jesus está pedindo, reze pelos seus inimigos. De repente a pessoa a gente vê como inimiga, a pessoa às vezes faz uma maldade, às vezes com a gente, não é bem uma inimiga, às vezes ela vai até sem perceber, né? Uma coisa se pensar, rezar por essa pessoa. Com certeza a gente, né? Quando acontece isso comigo, eu vou entrar em oração, rezar para a pessoa que me magoou, que falou alguma coisa que eu não gostei, que me magoou, que me fez mal, né? Com certeza, quando a gente entra em estado de oração por essa pessoa, né, que a gente acha que não gosta da gente, né, que a gente vê como inimigo, a pessoa pode até não passar a gostar da gente, né, passar a gostar de você. Mas com certeza a gente vai se sentir bem melhor quando a gente reza por uma pessoa que faz alguma coisa de mal pra gente, né? Respeito a gente, faz alguma coisa assim que a gente não gosta, né? Prejudica a gente com palavras, com ações, né? Principalmente no trabalho, né? É difícil aceitar, mas assim, se a gente entrar em oração, rezando por essa pessoa, com certeza você vai se sentir bem melhor, né? E aceitar melhor isso e não desejar o mal para aquela pessoa, né? Na medida do possível, procurar fazer o bem para aquela pessoa e não desejar o mal para ela. Com certeza você mesmo vai se sentir bem melhor. Eu vejo assim, perfeição, perfeita não vamos ser mesmo, perfeito é só Deus, né? Mas a gente tem que tentar, né? Não pode desistir. Muito bem, perfeito. E aí, Mari? Faltam 10 minutos, viu? Agora falta menos, né? Deixa eu ver. Faltam 9 agora. Mário. Oi. Começa, se não der, na vira e você continua. Tá bom, então. Não, realmente interessante. Eu estava pensando aqui porque eu vou... assim, a questão da filosofia, né? A filosofia, né, é a ciência que busca a sabedoria. E, para tanto, a gente tem que aprender as duas principais coisas aí, né? Que são dois tipos de interpretação: exegese e hermenêutica. Essas palavras meio complicadas, né?
mas a partir daí a gente se sente muito cobrado quando a gente começa a ler, sobretudo, o Evangelho. Concordo plenamente com todos que vocês falaram, eu também pensei as mesmas coisas que vocês, né? E aqui a intenção não é fazer nenhuma pregação, nenhum sermão, nenhuma homilia, mas sim partilhar o que o Evangelho nos vem dizer, né? Eu concordo plenamente aí com a Conceição. Esse Evangelho a gente tem que começar a refletir a partir do versículo 48. Ele já põe toda a dificuldade do mundo, né? Ser perfeito como o nosso Pai é perfeito. É possível? Não é possível. Mas nada nos impede de caminhar em busca disso. Interpretação, né? A chave aí é exatamente exercitar o amor com sabedoria e, sobretudo, com cuidado, né? Principalmente nessas analogias que Jesus propõe, né? Esse texto tem que ser lido com muito cuidado por conta da interpretação, não pode ser jamais feita ao pé da letra. Nossos irmãos aí de algumas denominações, eles fazem desses textos uma barbárie, né? Um horror. E o Evangelho não é horror. São exemplos, né, que nos fazem pensar para praticar o Evangelho. Nada mais é do que viver o amor incondicional. É essa a mensagem aí, né? Então Jesus usa de várias analogias do dia a dia para nos provocar a refletir. Quando ele fala, se alguém te der um tapa no rosto, ofereça outra face. Então, na filosofia, você tem que perguntar. Perguntar. Por que a pessoa vai me dar um tapa no rosto? De graça? Ninguém vai lá te dar um tapa no rosto de graça. Será que não houve um motivo para eu merecer esse tapa? Se eu oferecer outra face, é reconhecer que eu errei. Posso não concordar com o tapa que eu levei, mas tenho que reconhecer que eu tomei um tapa muitas vezes porque eu ofendi, eu errei. Se não foi assim. Então, esse texto aí, a chave é esse aí, exercitar o amor com sabedoria e cuidado. Trata-se aí de um exercício, né, forte, né, para a prática do amor. E vai contra a lei da física, né? Diz a lei da física que toda ação provoca uma reação contrária de maior ou igual intensidade. Só que aí a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com a questão da retribuição. Se levou um tapa, oferece a outra. Se querem tirar sua túnica, ofereça também um manto. Jesus não está falando para a gente ser bobo, mas para a gente saber lidar com as coisas do mundo, né? Pensar antes de agir, né? Então fica aquela questão da retribuição. Tem uma diferença aí filosófica, né? Filosófica é aquilo que nos faz pensar entre o que é revide e o que é vingança, né? O que é revide e o que é vingança. O revide, pessoa, você está jogando futebol, o cara te dá uma cotovelada, você dá na hora a cotovelada, né? Responde, né? É assim, a pessoa te agride, te ofende, você já responde, não, isso é revide. Se aquela que revide, faz o revide com sabedoria, muitas vezes ela vai machucar mais do que se você fizer uma agressão física. Você responde com exatamente o contrário daquela pessoa esperava de você, talvez você machuque mais, você seja mais forte, né, do que se você agredir, né? Meu pai falava, se o burro te der um coice, você for lá e der um pontapé no burro, você é mais burro do que ele. Porque o burro é irracional, ele usa de defesa, né? Agora você não, você é vingativo, você foi lá e deu um pontapé nele, percebe? E o cuidado com essa questão do revide, da vingança, né? Então Jesus nos coloca na situação de você sempre analisar e agir com todas as coisas que acontecem, seja provocada por você ou não, a resposta é sempre com amor. Isso não quer dizer que você seja mansinho. Às vezes o amor é duro, né? O amor é exigente, né? Ele te conduz assim de uma forma que até fica meio difícil. Então é isso que eu entendo, né?
É aí a questão, a lei do amor, a lei de Deus versus a lei do talião, a nossa lei. É aí que a gente tem que tratar desse exercício. E é bom colocar assim nessas propostas que Jesus está colocando aí, né, através da comunidade de Mateus, né, muito bem colocado ali pela Cruz de Mateus, Evangelho da Justiça. Então ali a gente faz uma pergunta, ou duas perguntas. Quem são os nossos inimigos? Jesus faz ali, fala de inimigo aí, não fala? Quem são os inimigos? Pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Quem são os nossos inimigos? E outra pergunta, por que eles são nossos inimigos? Sou eu que os considero meus inimigos? Ou eles são meus inimigos porque não gostam de mim por algum motivo? Ou sem motivo nenhum? Então eu entendo assim, e a gente podia ficar aqui falando um monte o tempo todo aqui, né? Então é assim, eu coloco assim, portanto, antes de responder ao que os olhos dos homens é imperdoável, para Deus é evitável. Nós temos que evitar isso, né? Para evitar exatamente a vingança, o revide. Então muitas vezes nós merecemos um tapa na cara. Tapa na cara, entende-se, logicamente não é uma bofetada, mas uma reação contra alguma coisa que nós fizemos de errado. E a gente acaba julgando que o próximo é inimigo, quando uma demonstração de violência, de agressão, não só física, né? O inimigo somos nós daquela pessoa. Quem eram os inimigos de Jesus? Ele tinha um monte de inimigos, né? Mas você nunca viu falar que Jesus agrediu alguém? Teve só um momento lá de agressão, de violência, né? Aquela violência tinha um sentido, né? No templo, né? Quando ele expulsa os vendilhões. É o único ato assim mais violência de Jesus, porque ele falava a língua que aquele povo ali ia entender. Era a única maneira. Jesus não ia chegar para ele: olha, meus irmãos, vamos sair daqui, que aqui é o lugar, vocês não podem fazer comércio. Não ia resolver nada naquele momento, né? Mas ele tinha que mostrar como ser humano que era, né, aquela atitude, aquela expulsão dali, né? Ali não era lugar para aquilo. Então eu penso assim, é um cuidado que nós temos que ter entre o revide e a vingança. Mais alguma coisa, Mário? Quer colocar? Não, só complementando então, né? Quando a gente lê esse texto hoje, o ano que vem, daqui 2 anos nós vamos ler, nós vamos modificando, nós vamos sem dúvida absorver a mesma coisa, mas nós vamos interpretar, né? Com certeza. Daquele contexto que nós estamos vivendo. Né? É o Espírito Santo. Eu cito a filosofia porque sempre penso, quando eu penso em filosofia, eu penso lá no comecinho, em Sócrates, né? E a gente pegando esse evangelho, a gente vê que, como Sócrates falava, quanto mais sei que nada sei. Então, quando a gente pega o evangelho de Deus, a gente tem que sempre sentir isso. Poxa, eu penso que eu achei que eu soubesse, né? Mas eu sempre estou descobrindo mais coisas, né? Então eu ainda não sei nada, tenho que procurar mais, saber mais, me aprofundar mais nessa palavra, né? O saber aqui não é só ficar saber e guardar. O saber aqui envolve prática. Não adianta eu interpretar bem o texto e não colocar nada em prática. Ué, que sentido que faz? Todos nós sabemos, todos nós interpretamos, nós falamos tudo a mesma coisa. Tudo que eu falei aqui vocês já tinham falado, não mudei nada. Mas é aquela história, né? Fica aí para mim agora e para cada um de nós essa proposta. Será que nós vamos conseguir levar o que nós refletimos aqui até amanhã cedo, a hora que a gente sair para trabalhar e tal? Ao primeiro tapa que a gente levar, a gente já vai revidar. Não é assim? Não é verdade? Então, Jesus espera de nós o testemunho. Mais coisa nós apresentamos, mais cobrança nós vamos ter que fazer para nós amanhã. Exatamente. Eu preferia que isso fosse uma coisinha mais simples, mas não é, infelizmente, o que eu vou fazer? Exatamente. É o que Jesus falou para os discípulos, né? Então. E ele fala para nós hoje: o testemunho, dar testemunho. E Jesus termina: deveis ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Matou a gente, né? Então. Acabou, né, Conceição? Acabou com a gente aí, né?
Mas não é exigência, é uma orientação que ele nos dá. Ninguém vai ser Deus, né? Mas buscar essa perfeição faz parte da gente melhorar no dia a dia. A gente melhora a partir do momento que a gente busca viver esse amor de Deus, né? Enfim, o mundo seria melhor se todo mundo conseguisse melhorar um pouquinho a cada dia. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Fique à vontade, viu? Muitas coisas boas aí. Não, né? Cris, quer falar? Não. Então vamos encerrar então. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeçam de coração, né? Por esse momento que nós temos aí na Ordem Franciscana, em especial pela presença dele, do Espírito Santo, no nosso meio, essa noite, na nossa casa, em cada um de nós, né? E na sua presença ele nos anima, ele nos ensina, ele fez tudo isso acontecer, né? Então tudo isso é obra dele, não vem de nós, né? Tudo é graça de Deus. É como o sol que nos ilumina, né? Sem o sol nós morremos, sem Deus nós não somos nada, também perecemos, né? Então vamos agradecer a Ele por tudo, dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pensem em alguém, uma pessoa que esteja precisando dessa bênção de Deus, uma família, alguém que já partiu desse mundo, alguém que esteja doente, enfim, a ovelha perdida. Com certeza Deus vai tocar o coração de cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.